Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no Salmo de número 145. Salmo de número 145. Nós estamos naquela pausa que sempre damos a cada capítulo encerrado das nossas devocionais sequenciais, né? Nós, na verdade, aqui na igreja estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos e findamos, da última vez que meditamos, o capítulo 14. Nós vamos iniciar daqui a alguns domingos o capítulo 15. E nesse intervalo entre um capítulo e outro, nós aproveitamos esse espaço para trazer alguns textos outros e alguns assuntos diferentes. Hoje nós queremos tratar com vocês nesse Salmo de número 145. Veja que eu não pedi para que você abrisse no Salmo capítulo 145. Por que eu fiz isso? Porque o Salmo, na verdade, esse livro que você tem em mãos por nome de Salmo, ele é uma coletânea musical. É um livro de cânticos, de poesias, de músicas, que foram compostas por diversos autores ao longo dos anos, do passar dos muitos anos, na história do povo de Israel. E esses salmos, esse livro, ele era usado nas reuniões do povo de Israel na hora da adoração. Assim como, entenda a comparação, nós o fazemos quando pedimos para que você abra o Cantor Cristão, ou os Salmos e Hino, ou o livro de cânticos. É a mesma coisa. São cânticos que nós temos aqui diante de nós. Esses cânticos que estão aqui no livro de Salmos, eles nos ajudam a entender, entre outras coisas mais, como se dava a relação de Deus com o seu próprio povo. Quando nós lemos os Salmos, nós aprendemos como o povo de Deus se expressava diante do Senhor e como Deus também falava para eles, né, a respeito da maneira como Deus queria que eles estivessem vivendo como o povo de Deus. O que é que nós temos nesses salmos? Nós temos algumas afirmações a respeito de Deus, nós temos louvores, ou seja, elogios voltados para Deus, nós temos expressões aqui de gratidão ao Senhor, juntamente com muitas orações. E por meio dos salmos, como eu vos disse, nós podemos entender um pouco mais a respeito de Deus e da sua vontade para as nossas vidas. Um livro onde a gratidão a Deus é expressa em muitos dos seus salmos aqui, dos seus números. E uma das implicações diretas da gratidão a Deus é o reconhecimento. De uma forma geral, o reconhecimento é aquilo que nós fazemos quando agradecemos a alguém, não é? Nós estamos reconhecendo que essa pessoa, alvo da nossa gratidão, tem nos beneficiado de alguma maneira, nos favorecido. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse salmo que eu pedi para que você abrisse nele, Salmo 145, que foi escrito pelo maior rei de toda a história da nação de Israel, eu estou me referindo ao rei Davi, esse salmo ele é cheio, ele é movido pelo reconhecimento. Em todo o tempo, aqui no corpo do salmo, Davi está reconhecendo Deus e as coisas que Deus fez e faz. Eu quero que você acompanhe comigo na leitura do salmo. Veja só, acompanhe o roteiro inspirado do salmista. Em primeiro lugar, Davi vai dizer que Deus será reconhecido para sempre pelas coisas que ele faz. Verso 4 do Salmo 145, acompanhe. Diz assim: uma geração louvará a outra geração as tuas obras. O que é que ele está dizendo? Que uma geração de pessoas vai passar para outra geração as coisas que o Senhor tem feito, vai elogiar as coisas que o Senhor fez. A geração anterior à nossa disse a nós a respeito das coisas que Deus fez, e a nossa geração vai dizer à geração posterior. Em outras palavras, aquilo que Deus fez nunca será o quê? Esquecido. Sempre as pessoas vão elogiar o que o Senhor tem feito. E aí, veja que o salmista ele se inclui aqui no versículo 5, ele diz assim: E eu meditarei no glorioso esplendor de tua majestade e nas tuas maravilhas.
Então no verso 4 ele diz assim: o Senhor jamais será esquecido, de geração em geração os teus feitos serão lembrados. E tem sido assim sempre, e assim sempre o será. Mas no outro verso ele diz assim: e eu vou junto. Nesse contexto, eu estou junto nessa adoração, nesse louvor e nessa exaltação ao Senhor. No próximo versículo, versículo 6, ele vai dizer que todo mundo vai lembrar das obras de Deus. Olha o que ele diz no verso 6: falar-se-á do poder dos teus feitos. Eles vão falar, Senhor, das coisas que o Senhor tem feito. E de novo ele se inclui no finalzinho do verso 6: e eu contarei a tua grandeza. Percebe? É um salmo de reconhecimento. O Senhor, ele começa dizendo no verso 4, de geração em geração o Senhor nunca será esquecido, os homens sempre vão lembrar dos teus feitos tremendos. Aí ele encerra dizendo: e eu estou junto, e eu estou junto. Aí no outro verso ele diz assim: vão falar a vida inteira das coisas que o Senhor faz. Aí ele encerra dizendo assim: e eu vou falar também. No próximo verso, versículo 7, ele diz: o Senhor será lembrado pelas tuas qualidades, o Senhor será lembrado pelas tuas virtudes, aquilo que chamamos teologicamente dos teus atributos. No verso 7, ele conclama isso. Veja o que ele diz no verso 7 aí: divulgarão a memória da tua muita, olha a qualidade de Deus, da tua muita bondade. Em outras palavras, a tua bondade será divulgada. Os homens vão lembrar geração após geração que o Senhor tem sido o quê? Bom, é o que ele está dizendo. Mas não só a bondade, ele continua no verso 7: e com júbilo ou com alegria celebrarão a tua justiça. Os homens vão lembrar a tua bondade de geração em geração, mas também nunca esquecerão a tua justiça, que o Senhor também é justo, é o que ele está dizendo aqui. Mas ele não para. Como eu disse, é um salmo de reconhecimento. No versículo 8 ele diz que Deus também será reconhecido pela sua misericórdia e pela sua paciência. Olha o que ele diz no verso 8: benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e grande em clemência. Que coisa! O Senhor tem sido assim com todos. Tem sido misericordioso, tem sido bondoso, tem sido paciente com pessoas que pecam contra ti, e de geração em geração os homens não esquecerão disso. Por isso estamos aqui, e por isso a próxima geração vai fazer a mesma coisa. E mais, essa bondade de Deus citada no texto alcança não apenas aqueles que vivem numa aliança com Deus, mas alcança todos os homens de uma forma irrestrita. Olha o que é que ele vai dizer no versículo 9 e versículo 10. O Senhor é bom para com quem? O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias, olha que coisa bonita, permeiam todas as tuas obras. As tuas obras, as obras de Deus, as coisas que Deus faz. Por quem? Por todos. Essas obras estão cheias de quê? Da misericórdia de Deus, é o que ele está dizendo. Olha o verso 10. Todas as tuas obras, aquilo que o Senhor faz, te renderão graças. Os homens vão te louvar por isso, vão te agradecer por isso. Mas olha como ele finaliza o versículo 10. E os teus santos te bendirão. Quem são estes santos? A quem ele está chamando de santos aqui? Não entenda santos no sentido moral, bonzinhos, perfeitinhos, não é essa a ideia. O termo santo nesse contexto significa separados. O que ele está dizendo é que o Senhor vai ser bom com todos, mas tem um grupo que vai perceber isso. Esse é o grupo que se separou para ti, ou que foi separado por ti para viver uma relação com o Senhor. Essas pessoas vão perceber que Deus não é bom, misericordioso, paciente, apenas com um grupo seleto, mas que Ele tem agido assim de geração em geração para com todos os homens. É isso que Ele está dizendo. Então perceba, esse povo de Deus aí chamado de santos, vai anunciar aos homens que Deus tem sido gloriosamente aquele que tem reinado com poder. E ele quer, esse grupo quer que os homens saibam disso. Olha o verso 11. Falarão da glória do teu reino. Quem vai falar da glória do reino de Deus?
segundo o versículo 10. Perceba, no final do verso 10, ele diz: os teus santos te bendirão. Aí inicia o verso 11 dizendo: falarão. Quem é que vai falar? Os mesmos santos. Estas pessoas vão falar da glória do teu reino. Em outras palavras, essas pessoas vão falar que o Senhor está o quê? Reinando gloriosamente. Eles vão olhar para a bondade de Deus, para a justiça de Deus, para a misericórdia de Deus, alcançando todos os homens, e aí eles percebem isso e dizem: olha, há um Deus bondoso reinando sobre todos nós, sobre todos os homens. Olha o verso na sua íntegra. E confessarão, falarão da glória do teu reino, verso 11, e confessarão o teu poder. Eles vão dizer a todos os homens: olha, Deus está reinando poderosamente. Poderosamente é o que ele diz aqui. Verso 12. Para que eles vão dizer isso? Para que aos filhos dos homens, ou seja, para que aos homens de uma maneira geral, se façam notórios, ou seja, que eles notem, eles vão falar essas coisas, para que esses homens percebam os teus poderosos feitos, a glória da tua majestade ou a majestade do teu reino. Percebeu? Eles vão divulgar aos homens que Deus está reinando sobre todos. Como é que se sabe disso? Veja a bondade dele nas coisas que acontecem. De geração em geração, tudo que Deus faz é lembrado pelos homens. Sua bondade, sua misericórdia, sua paciência. Chegamos então a uma conclusão: Deus está reinando sobre todos nós. Quem chega a essa conclusão é o povo de Deus. E agora eles têm uma missão: dizer aos homens que Deus está reinando sobre todos, que Ele reina poderosamente sobre todos. Eles anunciam aos homens que Deus reina e que reinará para sempre. Olha o início do verso 13. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. É isso que o povo de Deus está clamando. Gente, perceba, vocês precisam notar que não há nada que aconteça na vida de vocês que não tenha a mão desse Deus bondoso. Ele está reinando e vai reinar assim para sempre. E tem mais, a característica desse reino é que é um reino marcado pela fidelidade de Deus e também por sua santidade. Finalzinho do verso 13. O Senhor, que é o rei que está reinando, é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Essa é a missão dos santos. Lembre-se, santos aqui porque se separam para buscar a Deus, são separados por Deus para viver uma aliança com Ele. Qual é a missão desses homens e mulheres? É reconhecer que Deus está reinando hoje sobre todos e contar aos homens todas essas coisas. E contar a eles todas essas coisas. E os homens vão levar em consideração isso? Será? Os homens podem até ignorar e de fato ignoram. Mas Davi vai dizer aqui, vai reconhecer que Deus é quem fortalece os fracos e é Ele quem levanta os abatidos. Olha o verso 14. O Senhor, aquele que reina sobre tudo e todos, como a gente viu, sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Todas as vezes que os homens, sejam eles quem forem, todas as vezes que eles conseguem superar os seus limites, todas as vezes que por uma razão ou outra eles fracassam, mas conseguem dar a volta por cima, conseguem se reerguer e imaginam que fizeram isso porque são inteligentes, porque são sábios, porque são pessoas capazes e tudo. Aí Davi disse: não, é não. É Deus quem levanta os abatidos, seja quem for, mesmo que ele não reconheça isso. E não só isso, ainda que os homens ignorem, de fato isso acontece, mas é Deus quem sustenta todos os homens, assim como Ele faz com toda a criação. Olha o versículo 15. Em ti, ó Deus, esperam os olhos de quem? De todos, e tu a seu tempo lhes dá o alimento. Em outras palavras, é o Senhor que no tempo certo concede o alimento a todos os homens. E os homens vivem aquela ilusão
de que conseguem prosperar, porque na verdade são mais inteligentes, são mais capazes, são dados a isso, são dados ao comércio, têm uma capacidade cognitiva elevada, são estudiosos, são esforçados. Não estou dizendo que isso não é verdade, mas perceba, toda capacidade, toda saúde, toda condição é dada por quem? Pelo próprio Deus. Então o que o salmista está dizendo aqui é que ainda que os homens ignorem isso, quando eles se levantam de suas quedas, é Deus quem faz isso com eles. A misericórdia do Senhor alcançando a todos os homens. Quando eles conseguem alguma coisa, quando eles conseguem prosperar, quando eles conseguem se destacar, é Deus quem está concedendo isso. Olha que verso bonito, verso 16. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Prosperei, porque Deus abriu a mão. Consegui me levantar da queda, consegui a cura para essa doença, consegui passar nisso ou naquilo, foi porque Deus abriu a mão. É o que o salmista está dizendo. Ainda que os homens não reconheçam isso, aí quem reconhece isso precisa dizer aos homens. E aí os santos começam a falar: Ele reina sobre todas as coisas, é Ele quem concede tudo a todos. E é isso que o salmista está dizendo aqui. E isso tudo Ele faz com justiça e com bondade. Verso 17. Justo é o Senhor, é uma conclusão. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e benigno ou bondoso em todas as suas obras. Ele está concluindo: o Senhor é muito bom. É muito bom, porque é Ele quem faz isso com todos, até mesmo com aqueles que o ignoram, até mesmo com aqueles que o desprezam. Mas, meus irmãos, o salmista entra numa segunda fase no Salmo aqui, 145, a partir do versículo 18. Porque a partir do versículo 18, o salmista vai dizer que mesmo que todas essas coisas que nós acabamos de ler sejam concedidas por Deus a quem? A todos os homens. Mesmo assim, o salmista diz que a intimidade com esse Deus que reina sobre todas as coisas pertence apenas àqueles que buscam a Ele. Olha o que ele diz no verso 18: perto está o Senhor. Olha que bonitinho, porque ele havia dito que esse Deus supra as necessidades, que esse é o Deus de misericórdia, é o Deus que levanta os abatidos, é o Deus que tem sido paciente com os homens, mas agora ele está dizendo: esse Deus, ele se aproxima de uma turma. Ele não é só o Deus que provê tudo isso, ele é o Deus que está perto. Mas está perto de quem? Olha o verso: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele está dizendo que mesmo sendo esse Deus, o Deus que é bom, generoso, misericordioso com todos os homens, Ele se aproxima de quem se aproxima dEle. Perto está o Senhor daqueles que o invocam ou daqueles que o buscam. A estas pessoas, o salmista vai dizer: Deus os escuta de uma forma especial. Ele pode escutar todos os homens, mas escuta essas pessoas numa relação especial. Verso 20, verso 19, aliás. Ele acode à vontade dos que o temem. Quem são esses que temem a Deus? São os mesmos que no verso 18 o invocam. Você está entendendo? No verso 18, essa turma busca Deus e Deus está perto deles. No verso 19, esses mesmos que invocam, é dito agora deles, que eles temem a Deus. O que significa a palavra temor aqui? Temor é um misto de sentimentos. Temor é um misto de respeito, de admiração, de medo, de receio. Essas pessoas vivem uma relação com Deus, perto está o Senhor, e é uma relação de temor, é uma relação de reverência, de respeito, de dedicação. E olha o que é que ele diz no verso: ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. Então Deus escuta essas pessoas de uma maneira especial, e mais, Deus guarda essas pessoas de uma forma diferente. Próximo verso, verso 20.
o Senhor guarda todos os que o amam. Quem são estes que amam a Deus? São os mesmos que no verso 19 temem a Deus, que são os mesmos que no verso 18 invocam a Deus. Ele está falando da mesma turma. Os que estão perto do Senhor, que buscam o Senhor, que vivem uma relação de reverência e de respeito com Deus e que fazem isso porque o amam. E qual é a palavra que ele dá aqui no verso 20? O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios, ou seja, aqueles que não vivem esse relacionamento, mesmo que gozem de todos os benefícios que Davi citou aqui anteriormente, serão um dia exterminados. Um dia isso tudo vai chegar ao fim. E no dia que isso chegar ao fim, aqueles que mesmo vivendo todos esses benefícios de Deus, mesmo experimentando de sua provisão, dos seus livramentos, dos seus cuidados, mas que nunca invocaram a Deus, nunca buscaram a Deus, que nunca temeram a Deus, nunca se interessaram por Ele, que nunca amaram a Deus, que nunca foram aqueles que buscaram lhe obedecer, estes serão exterminados. Enquanto aqueles que mesmo que por serem beneficiados por tudo isso, buscaram o Senhor, temeram o Senhor, amaram o Senhor, serão guardados por Ele naquele dia. Por isso, de uma forma geral, por tudo aquilo que Ele é para todos e por tudo aquilo que Ele faz na vida de todos, Ele na verdade deveria ser reconhecido e louvado por todos e para sempre. É por isso que o convite final de Davi está no versículo 21, é para que todos louvem esse Deus. Olha o verso 21. Profira a minha boca elogios ou louvores ao Senhor, mas não só eu. Aí ele chama todo o povo para fazer isso, já que a misericórdia dele alcança todos. E toda a carne, ou seja, todo homem, louva o seu santo nome para todo sempre. Amém. Acabou o sermão. É brincadeira. Você deve ter percebido que eu pulei os 3 primeiros versículos, não foi? Nós começamos a leitura do Salmo 145 a partir do verso 4. E é claro que eu fiz isso propositalmente. Eu pulei aqui os 3 versos iniciais, que são os versos em que o salmista, no caso aqui, o rei Davi, ele se compromete diante de Deus. E por que eu fiz isso? Eu fiz isso para que só depois que a gente entendesse o Salmo, né? Só depois que a gente entendesse quem é esse Deus, o que Ele fez ou faz, para que só assim possamos juntos extrair aqui algumas lições dessas palavras comprometedoras de Davi, encerrando assim a nossa breve devocional essa noite, que poderia ter por tema, celebrando ao Deus que deve ser exaltado. Eu vou querer fazer mais uma oração, não se preocupe, porque eu não estou iniciando o sermão, na verdade eu vou estar concluindo o sermão, mas como eu vou avançar agora para as aplicações finais, eu queria orar com você, pedindo que Deus nos ajude a aprender essas lições. Vamos fazer isso? Feche seus olhos. Santo Deus, agora que nós aprendemos do Salmo, agora que nós lembramos quem Tu és e o que o Senhor tem feito na vida de todos, e por que não dizer, especialmente na vida dos Teus, pedimos ao Senhor que nesse momento final possamos aprender o que Tu queres de nós, o que o Senhor exige de nós, qual o compromisso que precisamos ter diante daquilo que acabamos de ler. Amém. Em primeiro lugar, Davi nos ensina que Deus deve ser exaltado por todos. Ficou muito claro, não foi? Olha o verso 1 que a gente não leu. Ele começa assim: exaltar-te-ei. O que é que Davi está dizendo aqui? Senhor, eu vou te exaltar, eu vou te colocar no lugar mais alto na minha vida. É engraçado isso aqui. O pregador inglês Charles Spurgeon, falando sobre esse texto, ele diz o seguinte, olha que coisa interessante. Como se trata aqui de uma música, porque isso que nós estamos estudando é uma música, aí o Spurgeon diz, como se trata de uma música, o que o salmista está dizendo é que Deus vai assumir o lugar de honra e de primazia em todas as suas canções. É o compromisso de um compositor, você está entendendo? É o compositor que está dizendo, Senhor, daqui para frente, baseado naquilo que o Senhor é e tem feito,
todas as minhas músicas vão falar dos teus feitos. O Senhor vai ter o primeiro lugar em todas elas. Todas as minhas músicas serão dedicadas a dizer aos homens quem tu és e o que o Senhor tem feito. É uma promessa que ele está fazendo, é um compromisso que ele assume. Aí o Spurgeon diz o seguinte, e é um fato: isso só é verdade na vida do salmista, ou seja, o salmista só está colocando Deus como um lugar de honra e de primazia em suas canções, porque na verdade isso já aconteceu na sua vida. Ele já deu a Deus, ou Deus assumiu no lugar, esse lugar na vida do salmista, o lugar de primazia e o lugar de honra. É por isso que o salmista diz, e eu vou cantar isso. Eu vou cantar o Senhor como sendo aquele que assume o lugar de honra e de primazia em minha vida. Aí eu pergunto, e quem era esse salmista? Quem era esse compositor? Eu disse na introdução, era simplesmente o maior rei de toda a história de Israel. Um homem amado demais pelo seu povo, o rei mais amado da sua nação e o rei mais temido do seu tempo. Quando as outras nações ouviam falar que Davi vinha contra elas, eles tremiam. Davi, o grande rei Davi, porque ele era o grande nome daquele período. Mas mesmo assim, preste bem atenção, mesmo sendo Davi quem era, veja como ele se dirige a Deus no verso 1. Exaltar-te-ei, ó Deus meu, e o quê? E rei. O que é que ele está dizendo? Eu sou o rei Davi, mas existe um rei que está acima de todo rei. Existe alguém que está acima de todos, é o que ele está dizendo, e foi o que nós vimos aqui nesse salmo, que ninguém está acima dele, que se temos alguma coisa, foi ele quem nos proporcionou. Lembra do verso 16? Eu queria que você guardasse esse verso 16, quando ele diz, abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Não foi isso que Davi disse? Então, se temos alguma coisa, que seja ela, é porque Deus tem feito isso. Ele abriu a mão. Eita, que bênção isso, irmãos. Ele abriu a mão. Se você fechar os olhos e pensar nas suas conquistas, todas elas, quem você é hoje, sua família, seus filhos, seu cônjuge, sua casa, seu trabalho, sua formação, tudo isso foi porque Deus ele abriu a mão, e é o que Davi está dizendo. É por isso que Davi começa o salmo dizendo assim, exaltar-te-ei, ó Deus meu e rei. O Senhor é que é rei de verdade. É o Senhor quem faz todas essas coisas. Nós somos limitados, Ele não. É Ele quem a tudo concede todas as coisas. Como a gente viu no salmo, se somos alguma coisa, foi Ele que nos aclamou. Foi Ele que nos colocou nesses lugares que estamos. Se nós estamos vivos é porque Ele tem permitido essas coisas. Portanto, aprendamos hoje com o rei, poeta e salmista Davi. Deus deve ser exaltado por todos. E a melhor maneira de fazer isso é nos sujeitando a Ele, tendo em vista que Ele é rei. A melhor maneira de você dizer, eu quero fazer isso mesmo, eu escutei a mensagem, eu entendi o que Davi disse, e eu quero seguir Davi nesse contexto, eu quero também exaltá-lo. Só tem uma forma de fazer isso, já que ele é rei, é se tornar súdito. Não é assim? Como é que nós reconhecemos um rei? Nos tornando servos, nos tornando súditos dele. Então a melhor maneira de você provar que você o reconhece, é se sujeitando à sua vontade. É se tornando aqueles lá no finalzinho do salmo que invocam, que buscam, que temem, que amam a esse Deus. Essa é a melhor maneira de você dizer, eu reconheço. Amém? Em segundo lugar, Davi nos ensina que Deus deve ser exaltado em todo o tempo. Primeira coisa, Deus deve ser exaltado por todos. A segunda lição, Deus deve ser exaltado em todo o tempo. Olha o que ele diz ainda no versículo 1, na parte que não lemos do verso. Ele diz assim, bendirei o teu nome. Até quando? Para todo sempre. Para todo sempre é o que ele está dizendo. O que é que Davi está dizendo aqui? Que esse reconhecimento não pode ser interrompido. Não é uma coisa de momento.
Eu vou bendizer o Senhor em determinado momento. Eu vou bendizer o Senhor para todo sempre. É o que ele está dizendo. Esse lugar de honra assumido por Deus nas nossas canções e nas nossas vidas não pode ser uma coisa de momento, de culto, como estamos fazendo aqui. Vou subir à igreja hoje à noite, vou me arrumar, vou para a igreja, porque eu preciso exaltar esse Deus. No culto? Só no culto? É sério? É de momento? Olha o que ele diz no início do verso 2. Todos os dias te bendirei, em dias bons ou em dias maus. Que coisa, que compromisso, hein? Ele não diz assim, todos os dias bons eu vou te bendizer, todos os domingos, dia do Senhor, eu vou subir a tua casa. Não está falando nada disso. Ele está dizendo, eu vou reconhecer o Senhor todos os dias, independente de que dia seja esse. Como a gente costuma cantar aqui, né, aquele hino antigo, se paz a mais doce me deres gozar, eu vou exaltar o Senhor. Se dor a mais forte, sofrer. É o que o salmista está dizendo. Independente disso, todos os dias eu vou te reconhecer, eu vou te exaltar. Ele deve assumir o controle das nossas vidas como nosso rei, todos os dias e para todo sempre. Veja o verso 2 mais uma vez. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Amém. Terceira e última lição para a gente encerrar, que Davi nos ensina aqui. Além de que ele deve ser exaltado por todos, além de que ele deve ser exaltado em todo o tempo, ele deve ser exaltado por ser Deus. Sim, pastor, mas é verdade. Mas aqui tem uma lição para a gente entender. De que ele não deve ser exaltado simplesmente pelo que ele pode fazer por você. Eu não o exalto pelo que ele faz por mim. Eu exalto simplesmente pelo que ele é. Ele tem que ser exaltado por ser Deus. Olha o que ele diz no verso 3. Grande é o Senhor. Olha a palavra que ele usa, Senhor, Jeová, Javé, que significa aquele que é. E que aqui é adjetivado como sendo o quê? Qual é o adjetivo que ele coloca em Deus? Grande. Por que ele está dizendo isso? Ele quer que você e eu entendamos que acima desse Deus não há ninguém, que ninguém se compara a ele, que é um Deus tão poderoso que por causa da nossa limitação, nós não conseguimos dimensioná-lo. O quanto ele é poderoso, e eu sei lá, é o que o salmista está dizendo aqui no verso 3. Olha o que ele diz mais uma vez. Grande é o Senhor, pula lá para o finalzinho, a sua grandeza é insondável. Eu não sei, eu consigo medir a grandeza dos homens. Eu posso medir quem é mais poderoso do que quem pode mais do que quem, mas quando eu falo de Deus, eu nem olho, não dá para fazer isso. Ele está acima de todos os homens, e por essa razão, somente Ele deve ser alvo da nossa adoração. Olha o verso 3 agora na íntegra. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Por que nós não louvamos os homens como um culto? Claro que aos homens cabe elogios, mas não como a Deus. Por que Deus e só Deus se torna o alvo da adoração do seu povo? Porque ninguém é grande como Ele é grande, ao ponto de eu não conseguir entender o tamanho, ao ponto de eu não conseguir dimensionar essa grandeza de Deus. Por isso é que Ele é o alvo da nossa adoração. Agora eu quero encerrar dizendo a vocês, irmãos, não colocar esse Deus que se revela no Salmo 145, no lugar de honra, e preste bastante atenção nisso, e de primazia na nossa vida. Não vê esse Deus, as suas orientações, as suas ordens, as suas palavras, como sendo algo que a gente precisa dar total atenção, é pecar gravemente contra Ele. É pecar gravemente contra Ele. Você viu a postura daqueles que são citados no final do Salmo? E perto está o Senhor daqueles que buscam a Ele, que invocam Ele. O Senhor atende às orações daqueles que o temem. O Senhor guarda aqueles que amam a Ele. Percebe? Essas pessoas tomaram uma postura diante desse Deus, não aquela postura apenas de receber suas bênçãos, de saber que são beneficiados por Ele, não.
mas de saber que exatamente por causa dessas coisas, e principalmente pelo fato dele ser Deus, ele é o único digno de ser louvado, exaltado, adorado, obedecido e servido como Deus. Não fazer isso, não colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, e não lutar para que Ele seja também, Ele assuma o lugar de primazia e de honra na nossa casa, e aqui eu falo especialmente aos homens, é pecar contra Deus, e até mesmo contra a nossa família, quando a gente não faz isso. É desprezar tudo aquilo que a gente aprendeu hoje com Davi, e que você já ouviu, não tem como evitar mais, e que você já ouviu. Que Deus, foi que Davi nos ensinou? Deve ser exaltado por todos, deve ser exaltado todo o tempo, deve ser exaltado por ser Deus. Então que assim seja essa noite, que assim seja nesse culto, e que seja assim na nossa vida, que Ele seja para sempre exaltado por nós. Feche seus olhos, vamos orar. Esse Deus bondoso, que a todos dá a vida, que sustenta, que mantém, tão gracioso, tão misericordioso, e que não tem nenhuma obrigação de fazer isso por nós, tendo em vista que somos todos nós pecadores. Como é que você tem vivido diante dele? Como é que você tem vivido diante dele? Ele tem assumido o primeiro lugar na sua vida. Pense sobre isso. Você tem alinhado a sua vida à vontade desse Deus. Eu sei que nós somos falhos. Eu sei disso porque também sou falho, logicamente. Nós precisamos buscar viver a vontade desse Deus. O tempo está passando. Você não sabe quanto tempo mais tem de vida. Que você possa, assim como eu também, nós possamos, dedicar todo o fim e resto da nossa história a exaltar esse Deus com a nossa própria existência. Deus querido, Tua palavra é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. Nós queremos Te agradecer porque a Tua palavra, na verdade, revela o Teu cuidado conosco. O Senhor poderia muito bem nos deixar sem essas instruções e informações a Teu respeito e a respeito de como nós devemos viver a nossa vida diante de Ti, mas o Senhor não faz isso. Por misericórdia, o Senhor nos ensina o que devemos fazer baseado naquilo que aprendemos a Teu respeito. E por essa razão, nós Te agradecemos. Mas também Te pedimos perdão, Pai. Te pedimos perdão por esquecer o Senhor na nossa vida, por achar que as nossas conquistas, que a nossa vida de uma forma geral é vivida simplesmente pela nossa força, quando não é verdade. E especialmente aqueles que foram chamados para viver uma aliança com o Senhor, que sabem que agora o Senhor está perto, que são aqueles que Te invocam, que são aqueles que temem ao Senhor, que são aqueles que Te amam. Estes, de maneira especial, precisam entender que tudo isso aconteceu porque o Senhor não abriu só a mão, mas abriu a nossa mente para entender todas essas verdades do Evangelho. Nós Te pedimos perdão, porque nem sempre vivemos como esses homens e mulheres que deveriam ser eternamente gratos a Ti. Isso, ó Deus, é visto na maneira como vivemos de forma tão negligente a vida espiritual, a maneira como desprezamos meios da graça, a leitura da palavra, a oração, a vinda à igreja. Tem misericórdia de nós, ó Deus, tem misericórdia de nós. Por fim, pedimos que o Senhor nos ajude a viver aquilo que aprendemos hoje, que o Senhor deve ser exaltado por todos, que o Senhor deve ser exaltado por nós em todo o tempo, e que isso deve acontecer simplesmente pelo fato do Senhor ser Deus. Nós não Te adoramos pelo que fazes, nós Te adoramos pelo que o Senhor é. Recebe, ó Deus, em nome de Jesus, a nossa oração essa noite, e ajuda-nos no conserto da nossa vida, para o louvor da Tua glória.